Nós estamos de volta com mais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Pelo menos 147 pessoas morreram por conta das chuvas no Rio Grande do Sul. Outros 127 estão desaparecidos e 447 cidades gaúchas foram afetadas pela maior tragédia climática do estado. Muitos sobreviventes foram levados para abrigos e muitos desses locais também estão recebendo cães e gatos resgatados. São mais de 10.500 bichos que foram salvos até o momento. Mais de 10 dias depois da água invadir cidades do estado gaúcho, voluntários lutam contra o tempo para salvar vidas. Hospitais de campanha improvisados e abrigos foram montados para atender os animais afetados pela catástrofe climática que atingiu o Rio Grande do Sul. Na área do antigo gasômetro, em Porto Alegre, foi instalado um dos principais pontos de partida de embarcações e desembarque de evacuados. Muitos chegam com animais de estimação debaixo dos braços e enrolados em toalhas. Alguns bichinhos são trazidos após dias molhados e sem comida. Nós estamos montando aqui um hospital de campanha, tá? Para receber todos esses animais que estão vindo do gasômetro e necessitando sair da água e ter um primeiro atendimento. Depois daqui eles são deslocados para abrigos temporários. O estacionamento de um shopping na capital gaúcha se transformou em um desses abrigos para animais de estimação. Nós cedemos esse andar da garagem do shopping para receber esses animaizinhos num ambiente seguro, num ambiente onde eles consigam ficar aqui e que se faça um trabalho de cadastramento para que os tutores tenham a oportunidade de identificar. A etapa seguinte é buscar os tutores desses animais, procurar os tutores. Então nós temos alguns instrumentos para isso. O site, as redes sociais, Instagram. Então, se esses animais, se nós não encontrarmos as famílias desses animais, nós partiremos para uma terceira etapa, que é a adoção. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se encontra hoje com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a reunião será por videoconferência. Os dois devem tratar da dívida do estado com a União. A previsão é que, após o encontro, o governo federal comunique a suspensão da dívida, que hoje é de cerca de 90 bilhões de reais. Os critérios de renegociação ainda não foram divulgados. A medida, segundo o governador gaúcho, daria fôlego financeiro para planejar os investimentos de longo prazo na reconstrução do estado após a destruição de residências, empresas e infraestrutura causadas pelos eventos climáticos. E falando agora sobre o conflito no Oriente Médio, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu neste domingo um cessar-fogo humanitário imediato na faixa de Gaza. O diplomata português também pediu a libertação incondicional de todos os reféns e um aumento imediato de ajuda humanitária durante uma conferência internacional no Kuwait. Durante o evento, doadores prometeram mais de 2 bilhões de dólares para operações humanitárias em Gaza. O exército israelense continua bombardeando o estreito território palestino após 7 meses de guerra, que, segundo Hamas, já deixou mais de 35 mil mortos. Neste domingo, novos bombardeios israelenses foram registrados em várias partes de Gaza, incluindo em Rafah, no extremo sul do território palestino, que abrigava 1,5 milhão de pessoas deslocadas pela guerra, e onde as tropas israelenses preparam uma grande ofensiva terrestre. O exército de Israel afirma que cerca de 300 mil palestinos já deixaram os bairros no leste de Rafah desde segunda-feira, depois de ordens para deixar a área. A ONU alertou que a ajuda humanitária está bloqueada desde que as tropas israelenses entraram no leste da cidade na segunda-feira e tomaram a passagem de fronteira com o Egito, fechando uma entrada vital para o território ameaçado pela fome. O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, foi destituído do cargo neste domingo. Em seu lugar, o presidente russo Vladimir Putin nomeou o economista Andrei Belousov. Vamos conferir. A mudança veio após um decreto publicado neste domingo pelo presidente Vladimir Putin, que foi constitucionalmente obrigado a nomear um novo grupo de ministros ou renomear os já designados após sua vitória nas eleições de março. Os legisladores do parlamento precisam aprovar as nomeações feitas, o que deve acontecer na terça-feira. A medida faz parte de uma importante remodelação da cúpula militar russa após mais de 2 anos de ofensiva na Ucrânia. Para o posto antes ocupado por Shoigu, que assumiu o Ministério da Defesa em 2012, Putin optou pelo economista Andrei Belousov.
O substituto proposto, apesar de não ter experiência militar, tem sido um dos assessores econômicos mais influentes do presidente russo na última década. A tempestade solar mais poderosa em mais de 2 décadas atingiu a Terra nesta sexta-feira, provocando auroras polares espetaculares e ameaçando possíveis interrupções em satélites e redes elétricas. Vamos conferir como foi. A noite ganhou cores e virou um espetáculo após a tempestade solar mais poderosa em mais de 2 décadas atingir a Terra na sexta-feira. Essas imagens foram gravadas em Seattle, estado de Washington, nos Estados Unidos. Auroras polares, conhecidas também como auroras boreais ou austrais, dependendo do hemisfério, foram vistas nos céus de lugares onde normalmente não são visíveis. O fenômeno também pôde ser acompanhado na Alemanha e no Reino Unido, por exemplo. As imagens captadas no Parque Nacional Yorkshire Dales durante a tempestade geomagnética mostram um pouco da noite iluminada. Além da beleza das auroras polares, a tempestade solar ameaça possíveis interrupções em satélites e redes elétricas enquanto persistir durante o final de semana. Esta foi a primeira tempestade geomagnética extrema desde outubro de 2003, quando várias delas causaram apagões na Suécia e danos na infraestrutura energética na África do Sul. As autoridades pediram aos operadores de satélites, companhias aéreas e responsáveis pelas redes elétricas que tomassem medidas de precaução contra possíveis perturbações causadas por mudanças no campo magnético da Terra. Os campos magnéticos associados às tempestades geomagnéticas induzem correntes nos condutores longos, incluindo os cabos de energia, o que pode provocar apagões. Também podem ocorrer impactos na comunicação por rádio de alta frequência, GPS, em naves espaciais e satélites. Até mesmo pombos e outras espécies que possuem bússolas biológicas podem ser afetados. E ainda falando sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, uma palavra que define esse momento é resiliência. E uma cadela que foi resgatada dentro de uma casa onde estava presa em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, representa bem essa força. A equipe que fazia busca na região escutou um latido baixinho quando passava pelo local. A cachorrinha estava lá há dias, lutando pela vida, apoiada em um chuveiro e foi retirada pelo telhado da casa. Ela saiu bastante abatida, mas passa bem e recebeu o nome de Esperança. A estimativa é que ela tenha passado 7 dias nessa situação, nessa água fria e suja, e resistiu bravamente. Agora se recupera de todo esse trauma. E eu, como gaúcha, quero agradecer o trabalho incessante de todos os voluntários que têm lutado dia e noite no meu estado para salvar vidas. Quando tudo isso passar, o rastro de destruição será sem precedentes. Mas o meu povo jamais esquecerá cada um desses combatentes dessa injusta guerra que, apesar de tanta dor e sofrimento, fez despertar a maior onda de amor já vista nesta terra. Obrigada. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, à 1 da tarde, com Daniela Parisi.